Vamos falar de fé e como ela é importante para a sua saúde. Muitas pessoas acham assim que fé é acreditar, né? Ah, eu acredito, eu tenho fé. Não, fé não é isso. Fé, ela chega num ponto que você nem pensa sobre o assunto. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando você dorme, você fica em dúvida se o sol vai nascer no dia seguinte? Você para pensar, ai Senhor, por favor, tomara que amanhã o sol nasça. Você nem pensa sobre esse assunto, nem pensa. Quando você acaba de respirar, você pensa ao longo do dia, que você fala, nossa, será que eu vou respirar? Não, você nem pensa. Porque você tem tanta certeza que o sol tá lá. É tão óbvio que o ar está à disposição, você só pensa se você tem algum problema, né? Mas se você não tem, você, né? É tão óbvio que você nem pensa sobre o assunto, você simplesmente entrega, vive. Isso é fé. E acontece que muitas pessoas no seu dia a dia, elas querem promover mudanças, né? Elas acreditam que querem fazer melhor, querem crescer, querem ter um melhor desempenho na vida familiar, no relacionamento, na saúde, no emagrecimento, em tudo na sua vida, né? Na profissão, enfim. Ela tem fé, diz que tem, mas sabe aquela coisa assim de eu tenho fé, mas eu preciso fazer alguma coisa ali para dar certo? E essa dúvida, mesmo que muito sutil, ela gera em você a ação que vai te trazer a reação da dúvida, através da lei que a gente falou ontem. Lembra? Então, a fé de verdade, ela chega naquele nível de você realmente não pensar no assunto. E aí vamos entrar no tema do canal, emagrecimento, vida saudável. Em um dos vídeos lá do começo, eu devia antes de gravar esse ter olhado o número do vídeo, mas não vi, gente. A gente fala sobre como que você muitas vezes atinge uma meta que você não vê, né? Existe uma montanha, você tá de um lado e tem um alvo do outro lado. E você, com um arco e flecha, você precisa acertar a flecha no meio desse alvo, só que você não tá enxergando. Então você pode fazer de duas maneiras. Ou você pode ir fazendo na sorte, vai lançando e ela vai caindo, vai que ela cai no meio do alvo. Ou você pode usar a matemática, que é uma lei exata, né? Que o que você faz? Lá em cima do morro, você vai colocar um ponto de referência que, matematicamente falando, apesar de não enxergar o alvo do outro lado do morro, você sabe que se você atingir a ponta dessa referência, se você atingir, vai fazer uma parábola que, matematicamente, ela vai cair no meio do alvo. Você pode fazer isso de um jeito racional, né? Então, a fé é isso. É essa coisinha aqui, em cima. Vamos pegar, eu sou de São José dos Campos, construir a ponte estaiada. Eu sou apaixonada nessa ponte, eu acho linda. Mas quando eu tava construindo, eu falei, gente do céu, como é que eu vou passar numa ponte que é pendurada, né? Nossa, o engenheiro tem que confiar demais para saber que pode passar carro, ônibus, pode ter congestionamento lá em cima. E o negócio não vai arrebentar? Você acha que o engenheiro, que o arquiteto e que a turma toda, que eu nem sei quem tanto está envolvido numa construção desse tamanho, né? Quem produz todo o aço, todo o cimento, todo o material que vai ser construído, já parou para pensar se eles não tivessem fé? Na hora de projetar um negócio desse, ia ser meio complicado, né? Mas como você sabe que é uma lei, não tem como não. Não tem como não. Se você estiver dentro daquilo lá, se aqueles cálculos baterem, tiver tudo certinho, gente, pode ter congestionamento, pode dar raio, pode ser o que for, o trem não vai cair, não é? Então a gente precisa saber aplicar essa mesma certeza, essa certeza absoluta, essa fé, num ponto de você nem pensar. A hora que você está passando em cima da ponte, você nem pensa que você está em cima de uma ponte. Ai meu Deus, e se ela arrebentar? E se ela cair?
E se não sei o quê? Não é verdade? Então, a gente precisa aprender a aplicar isso na nossa vida também. Por quê? Voltando no assunto do canal. Se você sabe que, vamos usar o raciocínio, igual a daqui do alvo, né? É uma fé raciocinada. É uma fé raciocinada, porque você sabe que, não é que você acha, não é que você tem certeza, você sabe que se você acertar aqui em cima, o desenho que a flecha vai fazer vai cair no meio do alvo, certo? Então, se a gente utiliza isso para nossa vida, essa certeza absoluta, e você sabe que você precisa desenvolver determinados hábitos, e que através desses hábitos, se você fizer ele todos os dias, né? Porque tem gente que quer uma medida, vai resolver a vida inteira. Não dá certo. Quer tomar um chazinho e quer emagrecer 30 quilos, né? Quer fazer só o exercício e quer resolver a vida inteira. Não quer mudar a alimentação, não quer fazer nada, só quer fazer uma medida. Então, entenda que é multidisciplinar uma vida saudável. São várias medidas que você precisa adotar para que você promova a saúde do seu corpo. Então, se você sabe que se todos os dias você tiver aquele conjunto de hábitos, você não vai precisar pensar sobre isso. É uma questão de tempo para que você tenha uma vida saudável, para que você tenha um corpo melhor. E eu não tô falando de magro, gente. Para com essa história de magro. Um corpo adequado, um corpo ideal. Ideal que eu diga não é o ideal. Não. Um corpo livre. Livre, sabe? Que você não pensa no teu corpo. Então, é difícil, né? Eu também não consigo, não. Então, você sabe que com aquele conjunto de hábitos, se todos os dias você mantiver aquilo lá, você não precisa pensar no seu resultado final. É uma questão de tempo para você conseguir aquilo. Entende? E é essa fé que você tem que ter, falando do assunto do nosso canal, é essa fé raciocinada que você tem que ter. E por que a fé raciocinada é importante? Porque senão você fala assim, não, eu vou fazer, mas para garantir, ó a vibração da dúvida. A vibração da dúvida acabou tudo. Por quê? Porque o teu corpo, ele não está no pensamento de certeza, ele está no pensamento de dúvida. O pensamento de dúvida gera o sentimento de dúvida que gera a vibração de dúvida, que atrai para você eventos e circunstâncias e coisas que vão te fazer, ai meu Deus, olha aí, viu? Falei, pronto. Eu comi ontem 2 brigadeiros, subi na balança e engordei meio quilo. Você acha mesmo que foram 2 brigadeiros? Quem te engordou meio quilo de um dia pro outro? Não foi. Então, quando a gente fala de fé raciocinada, é porque você sabe que se você seguir isso, aquilo vai acontecer. Você sabe que se você seguir os cálculos e fizer a construção dentro daqueles cálculos, a ponte não vai cair, o prédio não vai cair, o chão não vai desabar. Se você usar os materiais certos, com a resistência certa, não sei falar de nada disso, você sabe que você não precisa nem se preocupar na hora que você entra na casa. Ai meu Deus, será que vai cair? Será que vai desmoronar? Não, você não tem que pensar. Então, essa é a fé raciocinada. Você sabe que se você seguir isso, isso acontece. E a gente precisa usar isso na nossa vida saudável, porque as pessoas estão muito loucas, não é? Elas acreditam, mas para garantir, eu vou tomar aquele negócio lá que falaram para eu tomar. Para garantir, eu vou fazer isso, aquilo. O intestino não funciona, né? Aí a pessoa fica tomando remédio, fica fazendo um monte de loucura. E eu não sei se vocês sabem, gente, eu já falei isso em outro vídeo, né? A nossa imunidade está no intestino. Todas as vezes que você toma coisas que interferem no teu intestino, você detona a tua flora intestinal, são as bactérias que vivem lá, que é o que dá a sua imunidade, a sua resistência. Você detonou a flora intestinal, você acabou com a sua imunidade. Então você vai lá, só para garantir que o intestino vai funcionar bem, você toma um negocinho que faz com que você evacue errado. Detonou sua flora intestinal, sua imunidade cai, você fica doente. Aí fica doente, toma remédio, que detona a flora intestinal. Aí você fica doente de novo. E aí você não sabe que
A sua falta de saúde, por exemplo, falta de saúde intestinal é falta de saúde geral, né? Vocês têm que concordar comigo. Não é que, eu não tô com saúde no intestino. Não, você não tá com saúde geral, então, porque, né? Por quê? Porque a sua falta de fé raciocinada tá te gerando um pensamento de dúvida, que tá te gerando um sentimento de dúvida, uma vibração de dúvida que faz você tomar uma decisão errada. E esse que é o ponto que às vezes as pessoas, Renata, esse negócio é meio esotérico. Não tem nada de esotérico. O negócio é o seguinte, se você não acredita em tal coisa, você não vai fazer. Você vai fazer outra. É simples assim. Por isso que o pensamento e o sentimento fazem com que a gente tenha uma vibração e faça com que a gente tome determinadas atitudes, determinadas decisões. Baseado na dúvida, baseado no medo, baseado na depressão, na tristeza, no isso, naquilo. Por isso que o negócio não dá certo, porque você está baseando a sua decisão num ponto negativo e não num ponto positivo. Porque se você tem a fé raciocinada, você tem um pensamento, você gera um sentimento de confiança, você gera uma vibração de confiança que faz com que você tome uma decisão baseada na confiança. Eu vou fazer, porque eu sei que se eu me mantiver firme, consistente, é uma questão de tempo, não importa o tempo. Se a sua vida saudável vai demorar 1 mês, 6 meses ou 1 ano para chegar, faz diferença se você vai viver mais um monte de ano? Mas e se eu não viver um monte de ano? Olha o sentimento de dúvida. Vocês perceberam? Então, gente, não interessa quanto tempo vai demorar, Renata. Não importa, porque você tem que ter um comportamento raciocinado, consistente, de hábitos saudáveis, um conjunto de hábitos saudáveis que vai te manter consistente para a vida toda. Porque você não tá fazendo para emagrecer, você tá fazendo para ser saudável. Então, não, eu quero ser saudável agora, depois tudo bem, depois desencana. Para. Vocês entendem? Então, gente, fé não é assim, Senhor, eu tenho fé, mas assim, para garantir eu vou fazer uma promessa. Achando que Deus vai barganhar com você, né? Achando que o santo tal vai barganhar com você. Porque já tá vendo que você tá na dúvida. Entrega. Confia. Confia nas leis. Confia na lei do retorno. Confia em Deus. Confia em você. Que se você vai manter determinado conjunto de hábitos em várias partes da sua vida, não só no seu prato. Vocês estão vendo, semana passada e essa semana, a gente só tá falando de coisas internas, que é o que funciona. Gente, a vida saudável é interna. Porque até chegar no teu prato, passou por muita coisa para chegar na decisão daquele prato, porque a decisão daquele prato, ele tá sendo tomado baseado na confiança, na fé, ou na dúvida, ou no medo, ou na vergonha, ou no inconformismo. Você entende? Então o prato em si não é nada. A contagem de caloria em si, ela é um pedacinho muito pequeno. Você está tentando resolver de fora para dentro. Mas dentro tá errado, porque dentro tá fazendo com que você busque essa escolha. Vocês entenderam? Então, gente, fé raciocinada. Eu acredito, mas eu acredito não é porque não, eu acredito porque eu sei que é assim. Então saiba que é assim. Se você tiver um conjunto de hábitos saudáveis todos os dias, pequenos hábitos saudáveis juntos, se você se mantiver consistente, você não precisa nem pensar no seu emagrecimento, você não precisa nem pensar na sua vida saudável, porque é só uma questão de tempo para ela chegar. Um beijo para vocês.